Bom dia, inúmeros seguidores. Jorge Cardoso, especialista em direito do trabalho, direito civil. Novamente aqui, dia 20/11/2022, às 11 horas e 22 minutos. Falar sobre um tema aí que eu acho que eu já falei anteriormente, talvez não me aprofundei tanto, mas tem sempre chegado no escritório essa dúvida repetidamente. Então hoje, essa semana chegou um cliente com essa dúvida novamente e eu expliquei para ele e gostaria de reforçar, porque é comum o amor entre as pessoas existentes, né, no planeta Terra, e aí quando casa é meu bem, quando separa são meus bens para lá e meus bens para cá. Então esse caso é sobre um financiamento. Eles viviam, esse cliente vivia junto com a esposa há muito tempo e um belo dia resolveu fazer a escritura de declaração de união estável lá no tabelionato de nota. E para isso foi lá, os dois comunicaram que já havia tendo uma relação desde os anos de 2000 e que gostaria de reafirmar o relacionamento. Ele achou que ele tivesse casado, que valia tudo como casado, tal, etc e tal. Aí até eu estava fazendo a ação dele como divórcio. Aí eu fui analisar a escritura, não, era a escritura de união estável. Aí eu expliquei para ele que para a ação ela tem que ser diferenciada, porque você vai ter que confirmar para o juiz, né? Porque ele não convalidou essa ação, essa união em juízo, então eu teria que convalidar ela e pedir a dissolução. Então é uma ação que você pede a convalidação e a dissolução ao mesmo tempo, entendeu? Então ele vai virar agora, ele não é mais solteiro, ele vai ficar divorciado, porque o juiz vai casar ele e vai separar. Mas enfim, a partir do momento que ele fez essa união estável, ele procurou a Caixa junto com a companheira e esposa e comprou um imóvel. Comprou um imóvel no valor de mais ou menos, os valores exatos eu não sei, mas mais ou menos no valor de 120 mil. E engraçado que a Caixa no contrato colocou um valor para execução de 151 mil, no caso de retomada do imóvel para fazer leilão. É engraçado esses contratos. Ele não leu, né? Ninguém lê. Fica na confiança lá, também é mais de quase 15 páginas, enfim. Mas o que interessa para nós aqui, ele me perguntou, e agora, doutor, o que eu vou fazer? Eu estou divorciando, eu estou separando da união estável, como é que fica esse imóvel? Eu só tenho esse imóvel. Se fosse bens móveis, era tranquilo. E se fosse consensual, era mais tranquilo ainda. Mas, por outro lado, existe um filho menor e a mulher não quer deixar o imóvel. E detalhe, a mulher já tirou ele do imóvel através de uma medida de Maria da Penha, porque acusou ele de que estava praticando ameaças. E você sabe, a palavra da mulher com Maria da Penha tem mais força do que a lei, que é um absurdo, mas até então provar o contrário. Ele teve que sair já há mais de 4 anos do imóvel e a mulher permaneceu e ele não tomou a providência. E agora vamos tomar providências legais. Então ele está com a mulher está com a medida protetiva, só que as prestações, a partir que ele saiu de casa, a mulher não contribuiu mais. A mulher simplesmente falou que não ia contribuir, que a casa era dos filhos, que é um absurdo, mas. E aí ficou nessa aí, ele ficou deixando. E agora ele me procurou, eu fiz a ação, né, com a partilha lá das parcelas devidas, só que vai ter um agravante, que é como vai ficar esse imóvel, que é o que eu vou explicar para todos vocês. Mas não esqueça de dar o joinha, compartilhar, falar para os amigos, inscreva aí no canal, não custa nada. Se quiser mandar uns pix aí, manda aí, ó, 77993359239. Manda um pix aí para ajudar o canal aí, porque o YouTube tá me pagando muito pouco, beleza? Então lá, a pergunta que ele me fez: estou divorciando e tenho união estável, que é o caso, tenho um imóvel financiado pela Caixa Econômica, e agora, doutor Jorge Cardoso? É uma pergunta comum dessa partilha de imóvel. Portanto, se durante a constância da união estável, que foi o que aconteceu, ele comprou o imóvel, e aí, agora, como
fazer essa divisão? Em princípio, assim, ó, se ele fosse amigável, tivesse um amigável, mas pelo visto que eu te contei aí inicialmente, não é tão amigável, era tranquilo, entre aspas, porque bastava eles fazer, claro, um filho menor, independente de qualquer coisa, teria que ir em juízo, não pode ser no cartório, porque teria que convalidar essa união estável, e com essa partilha que o juiz determinasse, iria no cartório, vai ter que ir no cartório de imóvel para apresentar agora a nova situação do casal, que agora não é mais casado, porque lá no cartório de imóveis está como a dívida dos dois ainda, e também na caixa. Mas o primeiro passo que vai ter que se fazer é isso. Vai ter que ir no cartório de imóveis para averbar essa partilha, né? No caso deles, quando você faz a escritura de união estável, a própria cartorária ela já determina o regime, que é obrigatório, é o regime de comunhão parcial de bens. Ela não pode, numa união estável, fazer nem o regime de separação total, nem o regime de comunhão universal. Então ele parte do pressuposto que tem que ser o regime de comunhão parcial. Se a pessoa quiser convalidar essa união estável, entra com a ação, pede para o juiz, aí pode se mudar o regime após. Mas enfim, aí no caso, as parcelas que eles pagaram durante esse período que eles mantiveram junto, é um valor. Então, esse valor pago, você tem dois caminhos a ser feito. Ou a esposa que está no imóvel paga a metade pro homem, no caso ele que está fora do imóvel, e assume a dívida desde que apresente renda suficiente para assumir a dívida na Caixa. Porque a Caixa vai fazer uma nova análise do crédito dessa pessoa, se ela realmente tem condições de assumir a parcela mensal, ok? 2. Ela assumindo a dívida, a Caixa convalidando, tem um outro detalhe. Como houve uma divisão que no caso é onerosa, porque ela teria que pagar, no caso, 50% ou proporcional à participação, no caso dela e dele, porque as participações podem ser diferentes, porque a renda que foi apresentada para a Caixa, nesse caso, foi diferente. Ela entrou com, eu não me recordo, mas tipo 45 e ele entrou com 55, porque a renda dele era um pouco maior. Então na divisão vai ter que ser essa proporcionalidade. Ok, fez essa divisão, tem alguns detalhes a ser observado, que é no caso de fazer a assunção da dívida que eu estou explicando. A assunção da dívida quer dizer o quê? Eu vou lá, o casal vai lá na Caixa, aquele que vai ficar com o imóvel vai apresentar uma nova documentação e a Caixa vai verificar se ele tem possibilidade de assumir a dívida. Tendo a possibilidade, aprovando a Caixa, transfere a dívida para um só, exclusiva para aquele mutuário, né, que os dois são mutuários agora, né? Porque o que é um mutuário? O mutuário é a pessoa que recebe o empréstimo, recursos para a compra do imóvel, que é o caso que a Caixa fez por dois. Em contrapartida, será obrigado a pagar esse empréstimo. Então, eles são mutuários da Caixa. Por quê? O imóvel está alienado à Caixa. Então, a Caixa Econômica, ela não vai abrir mão. Por exemplo, a bel prazer, separou, não, pode ficar você na casa, você tem condições de pagar. Mesmo porque a Caixa tem dois, hoje, mutuários, que ela pode cobrar, ela cobra de dois. Que é bem mais fácil para o banco ter dois mutuários, dois devedores, do que um só. Então, enfim, a pessoa que ficar com o imóvel vai ter que passar pelo crivo da Caixa para saber se a Caixa vai aceitar ou não, entendeu? Então, em síntese, a grande questão aqui eu explico para ele, né? A grande questão aqui vai ser no momento da aprovação da Caixa, que a grande dificuldade é essa. Porque, caso contrário não ocorra isso, vai ter que ter alguns caminhos. Vai ter que tomar algumas medidas. Ou tenta vender o ágio a uma pessoa que a Caixa aprova, isso é importante também, a Caixa vai ter que aprovar isso,
para aquele novo comprador, é um novo processo, né? Aí aquela pessoa paga o ágio que eles pagaram, as prestações que eles pagaram, e é dividido, ok? Agora tem um grande problema nessa questão aí do imóvel. Se existe a transferência onerosa, que é o caso, né, que um vai indenizar o outro, vai gerar um imposto. Se for pago, vai gerar o ITIV, que é da prefeitura. Se fizer através de uma doação, um dos cônjuges doando para o outro a parte, aí não gera para a prefeitura, gera para o Estado. É o TCMD, que é Imposto ou Transmissão de doação, né? Causa mortes e doação. Então, se for doação, vai para o Estado. Portanto, eu expliquei para ele essa questão, não é simples assim. A parte do divórcio, essas coisas, vai ter que ser, o juiz vai determinar e bater o martelo, ponto final. A parte da questão da casa vai entrar em outra discussão com relação à Caixa. Eu deixei claro para ele, se quem for ficar vai ter que verificar isso. Porque, por outro lado, existe alguns analistas econômicos aí, né, que falam, mas isso em questões de quando existe uma separação consensual e o casal permanece amigos, que é muito raro, mas existe ainda, existe possibilidade. É difícil quando fala de bens, mas, enfim, quando o casal tem uma separação harmoniosa, o que pode acontecer? Isso é muito interessante. Um investimento no imóvel hoje, ele é muito salutar, ele tem um rendimento muito bom. E então o que acontece? Pode-se propor que o casal sai do imóvel, aluga seu imóvel, ou uma das partes fica no imóvel, estipula-se um valor de aluguel, essa pessoa que ficou no imóvel vai pagar 50% do aluguel para quem saiu e continuam pagando a parcela até final do contrato. E ao final do contrato, os dois dividem aquele imóvel. Porque é uma renda que, por exemplo, uma pessoa jamais vai ter, por exemplo, se vai aplicar na poupança. A poupança não dá 1%. É o pior investimento que existe na face da terra. Poupança não. Aliás, os investimentos hoje são raros que dá 1%. E quando dá 1% ao mês, estou falando ao mês, os investimentos dão 1% ao mês, tem um imposto de renda que come mais de 30% sobre o rendimento. Então é absurdo. Ou seja, de cada 100 reais, você ganha você aplica 100, você ganha R$1, desse R$1 de rendimento você ainda toma 30%, o governo ainda te toma 30%. Então o governo toma 3 centavos desse R$1, então você só ganha 7 centavos a cada 100 reais que você aplica. Contrapartida, na poupança você ganharia só 8%, que é 8% não, 8 centavos a cada 100 aplicado. Enfim, isso aí é uma questão de verificação do casal, né? Se tem bons antecedentes. E a terceira e mais dolorosa é você chegar e falar para a Caixa, ó, não temos condições de pagar, eu quero saber como é que vai fazer. A Caixa vai tomar o imóvel, o dinheiro que você investiu, a depender do valor, a Caixa não vai te devolver, você vai perder. Aí você vai ter que ingressar com a discussão junto à Justiça, no caso da Caixa Federal, mostrando que o valor que você investiu, você teria, a Caixa tem a obrigação de te devolver numa proporção que tem lá os descontos, depende do contrato. Aí tem que fazer uma análise no contrato. Ou então você perde todo, como já aconteceu em casos aqui, que o cliente deixou a Caixa ficar com a Caixa leiloou, aí quando ele recebeu a notificação foi de uma emissão de posse, já do comprador direto à Caixa. A Caixa não tem nem despesa com isso. A Caixa só notifica você para pagar lá as parcelas atrasadas, você não pagou, nem a Caixa notifica você mais.
O processo hoje está tão rápido que nem a caixa, é o cartório. Beleza? Um beijo no coração, fica com Deus. Qualquer dúvida, mande aí. Não sei se eu conseguir sanar todas as dúvidas, mas fica aí a dica.